Amém? Abra sua Bíblia aí em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que o Senhor ministrou na minha vida, nesse mês de novembro. A última vez que eu ministrei aqui, eu falei sobre a vida de Saulo de Tarso, sobre a perseguição atroz que ele fez na vida da igreja, porque ele era um homem religioso. Ele achava que ele conhecia ao Senhor, mas ele não conhecia. Ele achava que ele estava defendendo o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas ele foi encontrado como um perseguidor do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Hoje eu não vou falar sobre Saulo de Tarso. Hoje eu gostaria de ir a partir hoje de Atos 10, mas vou começar em João capítulo 1, versículo 11 e 12. E eu quero pregar hoje sobre o tema: não retroceda à religiosidade. Você é a resposta da oração de alguém. Nós não podemos retroceder à religiosidade, porque nós somos a resposta da oração de alguém. Todas as vezes que eu e você voltarmos às tradições religiosas, daquilo que nos ensinaram no passado, a igreja da parede preta não é de Deus, irmão, não é a parede, irmão, é aqui dentro, é o nosso interior. Tem pessoas na parede preta cheias do Espírito Santo, tem pessoas na parede branca vazias de Deus. Não é a parede preta ou a branca, mas é o que nós temos no nosso interior, que é o Espírito de Deus agindo e operando em nós, para posteriormente trabalhar através de nós. Então não retroceda à religiosidade. Você é a resposta da oração de alguém. E até o fim dessa palavra eu quero provar isso para você nas Escrituras Sagradas. Amém? João capítulo 1, versículos 11 e 12 diz assim: Ele veio para os seus, e os seus não receberam, mas os muitos que o receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Vamos orar? Vamos pedir para que o Senhor fale conosco através dessa palavra. Deus já tem falado em meio aos louvores, Deus já tem falado desde a abertura desse culto. Então Ele vai apenas continuar falando comigo e com você. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nesta noite nós agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui nessa casa de oração, reunidos e congregados, no nome do Teu santo Filho e amado Jesus Cristo. É neste nome que nos reunimos, ó Pai, em primeiro lugar para adorá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo, como já fizemos até aqui. Mas neste momento, Pai, nós estamos abertos, sedentos para ouvir, ó Pai, aquilo que o Senhor tem a falar por meio desta palavra. Por isso, Espírito Santo, venha nesta hora, conduza a pregação, conduza o pregador, conduza o mensageiro, conduza a mensagem. E eu quero te pedir que o solo dos corações estejam abertos somente para as sementes preciosas da Tua palavra. Tudo aquilo que o inimigo tentar semear no solo do nosso coração, como palha, como erva daninha, como joio, nós repreendemos em nome de Jesus. Declaramos que somente a preciosa semente da Tua palavra há de encontrar guarida e pouso no solo do nosso coração. Fala conosco, ministre sobre nós a Tua vontade, a Tua verdade e o Teu querer. Eis aqui os filhos nesta noite, reunidos em volta dessa mesa espiritual. Pode liberar o pão, pode liberar o alimento, porque estamos famintos para receber tudo aquilo que o Senhor há de liberar sobre nós essa noite, e estamos prontos para entregar tudo aquilo que o Senhor quer de nós também.
É isso que nós te pedimos nesta noite. Repreenda toda seta, toda investida, todo laço, todo dardo inflamado do maligno, caia por terra em nome de Jesus. Declaramos, ó Pai, que somente o Teu Espírito Santo tem total liberdade de agir, se mover, operar e falar em nosso meio. Tudo que for contrário a isso está manietado e repreendido no mundo físico e no mundo espiritual. É isso que nós te pedimos e oramos agradecidos, crendo no Teu amor, no Teu favor e na Tua fidelidade para conosco, hoje, para todos sempre, em nome de Jesus, amém. Quem crê diga amém. Por que não retroceder à religiosidade? Nós estamos aqui em João capítulo 1, versículos 11 e 12. O Evangelho de João, ele é conhecido pelos estudiosos como o livro de Gênesis no Novo Testamento. Se você pegar aqui João, principalmente o capítulo 1, ele está fazendo um paralelo sobre o princípio, sobre o início. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Ele está falando a respeito do Senhor, que o Senhor estava lá na criação, quando todas as coisas estavam sendo formadas. Só que no capítulo 11, no capítulo 12, o apóstolo João, que é o autor desse evangelho, ele diz o seguinte: ele, Jesus, veio para o que eram os seus. Havia uma promessa que o Messias seria enviado para resgatar os filhos de Israel da condenação eterna e levá-los para a salvação eterna. Mas aí João 1,12 diz, João 1,11 eles rejeitaram, eles não receberam. Você conhece a história, quando você lê nos evangelhos, você vê que as autoridades religiosas não aceitaram, não receberam o reino de Deus que Jesus veio trazer. E se você estudar Jesus nos evangelhos, você vai ver que Jesus ele nunca veio para ficar debatendo com as autoridades religiosas. Jesus sempre veio para tornar acessível o evangelho do reino de Deus. E aí quando ele tentava tornar o evangelho acessível, os religiosos vinham com as suas tradições dos seus antepassados, debater com tudo aquilo que o Senhor estava tentando tornar acessível a eles. E aí Jesus deixava eles ali com as verdades deles, e Jesus prosseguia tornando o evangelho do reino acessível. Só que a partir do momento que os judeus rejeitaram Jesus como o Messias, o Salvador enviado pelo Pai, João 1,12 é uma esperança para nós. Todos nós aqui, tem alguém aqui que é judeu, que tem o sangue judeu? Não. Então nós somos gentis. Nós não éramos herdeiros dessa promessa. João 1,11, ele veio para o que eram os seus, quem? Os judeus, mas eles não o receberam. E João 1,12, houve esperança e uma luz para mim e para você. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Quantos aqui já creram no nome de Jesus e reconhece Ele como Senhor e Salvador? Hoje nós somos salvos, não por causa de nós, mas apesar de nós, não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Foi Ele que nos resgatou, foi Ele que nos reconciliou com o Pai. Só que uma vez que esses discípulos, os 12, quando Jesus chama, eles andaram com Jesus para cima e para baixo, eles estavam lá em Caná da Galileia, eles estavam naquele episódio, naquela passagem, quando aquela mulher, Ciro-fenícia, a mulher vai até Jesus, Jesus ele vai a um lugar com seus discípulos, ele se retira para um seminário intensivo com seus discípulos, porque a multidão ficava para lá e para cá seguindo Jesus, e Jesus sabia que o tempo dele na terra era curto, e ele queria ensinar as verdades do reino do seu Pai aos seus discípulos. Só que uma mulher que está com um problema na sua casa, ela vai até Jesus, pastor Gé, e quando ela chega ali, os discípulos falam: manda essa mulher embora, despede essa mulher, ela está nos incomodando. E Jesus fica quieto. Só que a mulher continua insistindo, e a mulher se prostra aos pés de Jesus e o adora. E Jesus diz assim: mulher, não é lícito deitar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Talvez, se fosse uma pessoa
religiosa, uma pessoa que guarda mágoa, uma pessoa beicinho, essa mulher sair e falar: esse aí não é o filho de Deus coisa nenhuma. Olha a resposta que esse cara dá. Por muito menos pessoas que tiveram problemas, conflitos, desavenças nas igrejas se afastaram. Mas essa mulher, ela saiu da sua casa com um propósito: solucionar o problema no seu lar. E diz a Bíblia que quando Jesus diz isso a ela, que não é lícito deitar o pão dos filhos que estava sobre a mesa aos cachorrinhos, a mulher diz assim: sim, Senhor, eu sei disso, mas eu não quero o pão dos filhos que está sobre a mesa, eu quero as migalhas que está caindo debaixo da mesa e os seus discípulos estão desperdiçando. Sabe o que essa mulher está dizendo? Senhor, o pão que está sobre a mesa, a revelação, o Senhor pode entregar para os seus discípulos, mas eu só quero dizer uma coisa para o Senhor: eles não estão aproveitando tudo, eles estão desperdiçando revelações preciosas que o Senhor está liberando sobre essa mesa e está caindo no chão. Eu não quero a revelação que está sobre a mesa, eu quero o que eles não pegaram, pode me dar, que é suficiente para eu sair daqui com a minha vitória. E a Bíblia diz que quando Jesus fala isso, falou: olha, mulher, grande a tua fé, vai e seja conforme você creu. Quando a mulher chega na casa dela, sabe o que acontece? O problema já estava solucionado. Então essa noite, o pão está sendo liberado. Eu gosto de uma frase do pastor Michael Catt, que é o pastor líder daquela igreja, que fez aquele monte de filme, que edificou nossa vida e edifica até hoje. A Forja, Corajosos, Prova de Fogo, Desafiando o Gigante, Quarto de Guerra. Esse pastor, ele escreveu um livro, e o livro que eu comprei fala assim na frase, ele diz assim: não é tarefa do pastor ou dos ministros tornar o evangelho aceitável, mas sim acessível. Então essa noite a nossa responsabilidade, como o pastor Gé disse aqui, de pastores auxiliares, do nosso pastor Alexandre e pastora Letícia, não é tornar o evangelho para você aceitável, mas nós vamos torná-lo acessível. Agora, se ele vai ser aceitável, vai depender de como está o solo do seu coração. Esses discípulos caminharam com o Senhor, esses discípulos viram o Senhor, mesmo que Ele estava ali preparando os seus 12, para a missão que Ele ia deixar aqui na terra, quando Ele partisse e voltasse ao Pai. Esses discípulos viram que Jesus, Ele não rejeitou o gentio. Toda vez que o gentio chegou até Ele, se ele chegou com fé, Ele fez algo por ele. O que dizer daquele centurião romano? O centurião disse: ajuda lá o meu servo, o meu soldado, um oficial em quem eu tenho muita estima, ele está muito mal. E Jesus disse: eu vou lá na tua casa para orar por ele. Ele falou: não precisa ir não, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, mas eu também sou homem de autoridade. Eu digo para um soldado meu, vai, ele vai. Eu digo fica, ele fica. Eu digo faz, ele faz. Então uma palavra que o Senhor liberar aqui, eu sei que o Senhor tem autoridade da parte do Pai, vai alcançar o meu soldado lá na minha casa. E diz a Bíblia que Jesus disse: olha, homem, grande é a tua fé, vai e seja conforme você creu. Quando ele chegou lá, o soldado já estava restabelecido. Mas eu disse para você aqui 2 exemplos: a mulher Cirofenícia, eu disse esse exemplo desse soldado. Por que esses discípulos estavam privando os gentios de acessarem a graça do Senhor? A pergunta é: nós aqui que já temos Jesus como Senhor e Salvador, que pela misericórdia conhecemos um pouquinho da palavra, temos relacionamento e comunhão, porque já congregamos há muitos anos, já servimos ao Senhor há muitos anos, por que nós queremos ser seletivos e escolher quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem vai para o colo de Jesus e quem vai para os braços de Satanás? Certa vez os discípulos disseram: Senhor, deixa a gente separar o trigo do joio. E Jesus disse: não, porque vocês podem ser insensíveis, vocês podem pegar um trigo precioso que está aqui essa noite na Lagoinha de Mauá, achando que é um joio e pode queimar. Faz o seguinte, o meu pai pediu para vocês só colher. Eu e o meu pai, nós temos o discernimento e a sensibilidade de separar o que é trigo, o que é joio, o que é ovelha, o que é bode. Não cabe a vós querer fazer separação, cabe a vós tornar o evangelho acessível a todos, e eu e meu pai vamos saber separar quem é trigo, quem é joio, quem é ovelha e quem é bode. Então essa noite eu não estou aqui para fazer separação, eu estou aqui para tornar o evangelho acessível a todos.
porque essa noite, alguém que está, ele não é um bode, mas alguém que está vivendo numa condição de bode, pode voltar para a sua origem de ovelha essa noite. Há alguém aqui que não é um joio, mas ele está vivendo uma condição de joio, mas por meio dessa palavra, desse culto, de tudo que já foi liberado desde a abertura desse culto, essa pessoa que está numa condição de joio, pode voltar para o trigal do Senhor, que é a Lagoinha Mauá, essa noite, e voltar para o propósito e para a sua origem. Agora que você já entendeu essa introdução, vá comigo para Atos capítulo 10, a partir do versículo 1. Atos capítulo 10, a partir do versículo 1. Diz assim: E havia em Cesareia um varão chamado Cornélio, um centurião da corte chamada corte italiana, um homem religioso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. Este viu claramente numa visão, quase a hora 9 do dia, ou seja, às 15 horas, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, olhando para ele e atemorizado, disse: O que é isto, Senhor? E ele disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memorial diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está alojado com um certo Simão, curtidor, cuja casa está junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E tendo partido o anjo que falava a Cornélio, ele chamou 2 dos seus servos e a um soldado religioso dos que estavam continuamente ao seu serviço, e tendo-lhes declarado todas essas coisas, ele os enviou a Jope. Olha que interessante, esse Cornélio, um centurião romano. Centurião, para quem não sabe, era um líder religioso que cuidava de 100 soldados, por isso o nome centurião. A Bíblia diz que esse Cornélio, um homem da corte chamada italiana, uma corte muito estimada pelo Império Romano, e ele está ali na sua casa. Diz a Bíblia que esse homem, mesmo sendo romano, mesmo trabalhando ali para o Império, diz a Bíblia que ele era um homem temente a Deus. Ele não era temente apenas a César, ele não tinha César por Deus como os demais romanos, não, ele temia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E diz a Bíblia que esse homem fazia orações a Deus e continuamente ele dava esmolas. Então ele gostava de ajudar as pessoas, como foi dito aqui no momento de oferta. Era um homem generoso, era um homem piedoso, era um homem que não guardava apenas para si, mas pensava no próximo. E certo dia ele está ali no seu devocional, como de costume, e diz a Bíblia que um anjo vem e numa visão ele fala com Cornélio. E ele diz: Cornélio, tuas orações têm chegado como memorial diante de Deus, juntamente com todas as esmolas que você tem liberado sobre a vida das pessoas. Para pensar, quantas vezes a gente acha que pessoas de outras religiões, os céus estão fechados sobre a vida delas. Isso não é verdade. A gente pode pegar alguém que está agora numa outra religião, mas que está com o coração puro, que está com o coração quebrantado, que está sedento e faminto por ouvir a voz de Deus, e essa pessoa pode fazer uma oração e Deus descer lá onde ela está agora e falar com ela. Pastor Renato, mas que base bíblica? Cornélio, centurião romano, Saulo de Tarso, que foi conivente na morte de Estevão. Atos 9, o próprio Jesus aparece para ele. Não coloque o Espírito Santo em uma caixinha da religiosidade. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele é multiforme, ele trabalha de várias formas, ele trabalha de várias maneiras. Deixa eu abrir um parênteses aqui e contar um testemunho para você, que vai falar sobre o pastor Alexandre. Sexta-feira agora eu fui num evento da minha empresa, fui representar a minha empresa numa festa de um escritório de cobrança jurídico. E aí eu peguei o Uber aqui em Santo André, onde eu moro, e assim logo que eu entro no Uber, eu falo assim: Senhor, permita
de eu liberar algo da tua parte sobre a vida desse filho que está nesse carro, que eu nem sei quem é. Me dá uma oportunidade de não ser um religioso chato, mas de compartilhar algo quando eu começar a conversa com ele. E eu estou igual Jesus em João 4 com a mulher samaritana, é sempre eu que começo o diálogo. E o meu diálogo é assim: ô irmão, boa noite, tudo bem? Cara, tá desde que hora na rua? Ô irmão, tô desde cedo. Ô irmão, peguei agora 7 horas. Ô irmão, total, daqui a pouco eu paro. Ah é? E aí, quanto tempo você está no Uber? Eu vi que você fez 20 mil corridas, cara, você já roda um tempo e tal. E aí começa. Aí eu peguei esse cara por nome de Kleber. Aí eu falei: ô irmão, tá desde que hora? Ele falou: cara, comecei agora há pouco. Aí eu falei: você é de onde? Ele falou: Ribeirão Pires. Aí o Espírito Santo falou: já fala da Lagoinha de Ribeirão. Aí eu falei: poxa cara, eu vou lá em Ribeirão lá, de vez em quando no culto lá. Você conhece a Lagoinha em Ribeirão? Ele falou: conheço, pô, lá perto da feira. Eu falei: então vou. Aí ele falou: eu já fui na Lagoinha 3 vezes. A de Ribeirão não, mas eu fui no Vila Vitória. E aí eu falei: ah, então você conhece lá, pô. Eu falei: eu congrego lá com o pessoal, vou lá em Ribeirão também. E aí ele falou assim: cara, eu tenho uma experiência boa, eu não sou religioso não, eu não vou em nenhuma religião, mas eu já frequentei a Lagoinha 3 vezes, porque um casal de amigos lá me convidou e eu fui. E aí ele falou assim: tem um pastor lá, tatuado, e aquele pastor ele é diferente. Aí eu falei: olha. Aí eu falei: mas por quê? Ele falou: cara, eu fui lá e eu vi aquele cara pregando. Quando acabou o culto, ele estava lá na porta cumprimentando as pessoas. Você não vê isso nessas igrejas assim? Aí ele falou, né, eu respeito ele e tal. Você não vê isso nas igrejas aí diferente daquela igreja preta lá da Lagoinha. E aí ele quis dizer que isso não acontece em todos os lugares. E ele falou que aquilo marcou a vida dele. E ele falou: eu recebi a palavra, eu fui abençoado. E aí ele falou: essa experiência que eu tive foi muito boa, e eu já voltei lá 3 vezes. E eu falei: cara, vai lá conhecer a Lagoinha Ribeirão, o pastor Adriano, pastora Tamires, são bênção de Deus, você vai gostar já que você mora lá. E aí ele começou a contar o testemunho, que o filhinho dele, de 1 ano e pouco, ficou desenganado, era para ter morrido. O médico falou: ó, talvez nem a sua esposa saia dessa. E esse homem disse que ele orou a Deus, sem ter nenhuma religião, e falou: Senhor, me ajuda, ajuda. E a criança que era para ter morrido, hoje está com 1 ano e 3 meses. E aquele cara compartilhando o testemunho. Quando ele me deixou lá na Vila Leopoldina, por volta das quase 9h15 da noite, eu falei: irmão Kleber, foi um prazer, cara, obrigado pela conversa, obrigado pelo diálogo, cara, foi muito bom conversar com você. Vai com Deus, bom retorno aí para Ribeirão, e visita a Lagoinha lá. Ele falou: tem um amigo lá, eu vou marcar e vou lá sim. Aí eu falei: olha o testemunho do pastor Alexandre. Você vê que o pastor Alexandre faz questão de estar lá na porta. Aí eu falei assim: ô irmão Kleber, o pastor Alexandre faz isso, ele toma esse cuidado. Eu só vi 2 vezes que ele não foi lá no fundo, porque estava com um pregador visitante aqui, ele estava aqui cuidando. Mas ele mandou uma vez eu, e uma vez ele mandou um outro pastor ir lá na porta, para ficar no lugar dele, cumprimentando os irmãos na saída. E ele falou: não, aquele pastor tatuado é diferente. Você viu, ao invés de criticar a tatuagem, ó, a experiência que ele teve, ele lembrou do pastor tatuado como algo positivo no reino de Deus. Só que nós estamos nesse texto em Atos capítulo 10. Nós lemos aqui que o Senhor visita um centurião romano. E o Senhor visita ele não é para fulminar ele, não é para matar ele, mas é para honrar aquilo que ele tem feito em prol do seu próximo. E diz a Bíblia que o anjo fala assim: olha, você precisa mandar algumas pessoas da sua confiança para ir lá na cidade de Jope. E você manda procurar por um homem chamado Simão Pedro. Ele está na casa de um outro Simão, na beira da praia. Ele é curtidor de couro. Quando você chegar lá, esse Simão Pedro vai te falar tudo o que você precisa fazer. A pergunta que eu faço para você é: quando os oficiais de Cornélio chegaram lá em Jope, à beira da praia, na casa de Simão curtidor, procurando por Simão Pedro, Pedro já estava pronto, Pedro já estava ali aberto para receber Cornélio, os enviados de Cornélio, para ir até a casa de Cornélio? Infelizmente não. Sabe o que acontece? É necessário. Pedro está ali perto do meio-dia, na casa desse Simão, curtidor de couro, na beira da praia. E enquanto estava sendo preparado o almoço, Pedro sobe no telhado para orar.
para falar com o Senhor. E nesse momento o Espírito Santo visita ele numa visão, e o Espírito Santo coloca um lenço branco posto, cheio de animais que eram considerados imundos na cultura judaica, no judaísmo. E diz a Bíblia que o Espírito Santo fala para ele assim: Pedro, mata e come. Pedro fala assim: de maneira nenhuma, Senhor, nunca coloquei algo tão imundo e impuro na minha boca. Aí o Espírito Santo fala para ele: não chama de imundo e impuro aquilo que eu santifiquei. E a segunda vez o Espírito Santo mostra para ele, fala: Pedro, mata e come. De maneira nenhuma, Senhor. Pela terceira vez o Espírito Santo fala: Pedro, mata e come. Senhor, de maneira nenhuma, nunca coloquei algo tão impuro e imundo na minha boca. E o Espírito Santo fala: não chame de imundo e impuro aquilo que eu santifiquei. Sabe o que o Espírito Santo está fazendo, pastor Gé? O Espírito Santo está preparando Pedro, enquanto os enviados de Cornélio estão saindo de Cesareia e estão a caminho da cidade de Jope, para quando chegar na casa de Simão Curtidor, Pedro já está preparado em recebê-los. Se o Espírito Santo não faz todo esse diálogo, esse discurso com Pedro, eles iam bater na porta de Simão Curtidor, ia voltar e Pedro não ia receber. Por quê? Porque havia religiosidade no interior de Pedro. Mas para nossa tristeza, estamos em Atos 10. Como alguém que foi cheio do Espírito Santo em Atos capítulo 2, ainda está com a religiosidade no seu interior em Atos 10. Sabe o que eu aprendo com isso? Para minha e para a sua tristeza, para a nossa tristeza, é possível sermos cheios do Espírito Santo e ainda darmos brecha para religiosidades antigas tomarem conta do nosso coração e tentar privar um filho e uma filha do Pai a entrar no reino de Deus. No nosso trabalho, como que a gente vê uma pessoa de outra religião? Quando você se depara, eu já vi gente falando assim: olha, tem que orar para aquela pessoa sair, porque ela é da religião tal. Não, ela não tem que sair, ela tem que estar do lado de você que é cheio do Espírito Santo, para que ela conheça a verdade e passe a andar na verdade. Não é ela que tem que sair, é o Senhor que tem que fazer esse discurso, igual fez com Simão Pedro, para preparar você, para reconhecê-la como um irmão e uma irmã, independente de qual religião ela está. Mas diz a Bíblia que Pedro, depois disso, depois de todo esse diálogo, olha o que diz em Atos 10. Atos 10, 15, e a voz lhe falou novamente pela segunda vez: não chames comum ou impuro o que Deus purificou. Isto aconteceu por 3 vezes, e o vaso foi recolhido novamente ao céu. Ora, estando Pedro duvidando em si mesmo sobre o que significaria a visão que ele tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio perguntavam pela casa de Simão, parados à porta, e chamando perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, estava alojado ali. Enquanto Pedro pensava sobre a visão, o Espírito disse-lhe: eis que 3 homens te procuram. Portanto, levanta-te e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: eis que sou eu a quem procurais. Qual é a razão por que viestes? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus e de boa fama entre toda a nação dos judeus, foi avisado por Deus através de um santo anjo para que te enviasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Sabe o que eu vejo aqui? O Espírito Santo está. Deus tem tanta pressa, o Pai tem tanta pressa em trazer os filhos de volta para a mesa, que Ele está indo direto falar com os filhos que estão fora da casa, fora do convívio da família, e está ministrando sobre eles. Só que em paralelo a isso, quando Ele vai visitar os filhos que estão fora da casa e da família, os filhos afastados estão preparados e sensíveis para receber tudo aquilo que o Pai tem a falar. Só que, quando o pai vem falar com os filhos que já estão dentro da casa, no convívio da família, os filhos estão com a religiosidade no seu interior, privando pessoas de acessarem a graça. Consegue enxergar isso no texto? Cornélio está mais aberto para o Espírito de Deus do que Pedro. Depois que o Senhor mostra a visão, o Senhor fala assim: Pedro,
esses homens que estão batendo a porta aí, eles são enviados de Cornélio, centurião romano. Não temas recebê-lo e muito menos ir com eles. Pode ir, porque foi eu quem os enviei. Quantas vezes o Senhor deve estar falando comigo e com você para visitar alguém, cuidar de alguém, como o Gé disse aqui, que está em nosso meio, precisa de ajuda, precisa ser assistido. Alguém que entrou aqui quebrado, despedaçado, alguém que está por um fio de abandonar a fé e voltar ao mundo. E eu e você carregamos essa preciosidade do Espírito Santo e podemos compartilhar algo e dizer: irmão, não desista, não retroceda, continue. Ei, só tem vitória quem passou por prova. Quem seria Davi se não tivesse um Golias na vida dele? Quem seria José se os irmãos não tivessem vendido? Quem seria Moisés se não tivesse passado tudo aquilo que ele passou com os filhos de Israel? Quem seria Ruth e Noemi se não tivesse ocorrido aquela tragédia com Elimeleque, Malom e Quilion? Quem seria Neemias? Ele seria só um copeiro de um rei pagão, mas porque Deus permitiu a destruição dos muros de Jerusalém, as portas que foram queimadas a fogo, Neemias é promovido de copeiro para governador da parte do pai, para restaurar, reconstruir, para curar, libertar, ressuscitar e levantar os irmãos judeus que estavam mortos em meio aos escombros. Essa noite Deus pode usar eu e você para tirar filhos e filhas preciosos que estão em meio aos escombros da tristeza, da dor, da decepção por causa das lutas, das provas. Ei, a Bíblia diz para a gente ajudar. Nós precisamos ajudar os domésticos da fé, como já foi dito aqui. Eu e você carregamos algo que alguém está precisando. Mas eu louvo a Deus que quando Pedro disse: de maneira nenhuma eu vou fazer isso, o Espírito Santo já foi lá no coração de Pedro, antes dos enviados de Cornélio chegar à casa de Simão. O Espírito Santo já trabalhou com Simão Pedro e preparou ele para receber. Eu lembro de Ananias em Atos 9, o Senhor disse: Ananias, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Levanta-te, vai à rua direita, procura na casa de Judas por um homem chamado Saulo, ele é de Tarso. Esse homem estava orando e numa visão, ele viu que você entrava para fazer 3 coisas sobre ele. Primeiro, impor as mãos para que ele recupere a visão física, porque ele viu a minha glória e ficou cego fisicamente. Segundo, eu quero que você batize ele nas águas, representando morte, sepultamento e ressurreição. Terceiro, batize ele com o Espírito Santo, porque o que eu tenho para fazer com Saulo eu tenho pressa, e ele não pode sair com aquela religiosidade que ele tinha. Então eu quero que você imponha as mãos e ele vai ser cheio do Espírito Santo. Ele vai perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Quando o Senhor chama eu e você, Ele já sabe qual é o nosso propósito, Ele já sabe qual é o nosso chamado, Ele já sabe qual é o nosso destino, Ele já sabe qual é o nosso público-alvo, Ele já sabe quem nós vamos alcançar. Mas a pergunta é: estamos sensíveis para obedecer essa voz? Ou vamos colocar objeções, impedimentos e barreiras? Eu quero dizer algo: se você colocar impedimento, barreira e obstrução, Ele não vai deixar de alcançar um filho, uma filha perdida. Ele envia outro, mas não perde filhos e filhas. Então se levante para que Ele possa usar você. Ele não vai perder filhos e filhas para Satanás, para o pecado, para o mundo e para o inferno. Essas vidas preciosas Ele levanta outro, mas Ele não perde. Mas eu louvo a Deus que houve tempo de Simão Pedro se retratar. Agora olhe comigo Atos capítulo 10, versículo 28, para você ver como a religiosidade ainda estava impregnada. Olha o que Pedro fala: e ele disse-lhes, ou seja, Pedro: vós sabeis que é uma coisa ilegal para um homem que é judeu se reunir ou aproximar de alguém de outra nação, mas Deus me mostrou a não chamar a nenhum homem de comum ou imundo. Ele não tinha nem que ter falado isso, que ele não deveria estar nessa casa. Pelo contrário, ali é o lugar certo para ele estar. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra.
Irmão, ser luz aqui dentro é fácil. Aqui todo mundo é luz. Agora eu quero ver a gente ser luz lá nas trevas, da porta para fora. É lá que nós precisamos brilhar, para glorificar o nosso Pai e o nosso Senhor. O sal, irmão, no saleiro, é fácil ser sal dentro desse saleiro. Eu quero ver a gente ser sal lá fora, a gente chegar numa vida que está insípida, que está sem sabor, e a gente chegar lá com a verdade do Evangelho, levando o tempero certo sobre aquela vida, e falando assim: olha, deixa eu te contar um testemunho. Eu passei isso aqui no meu casamento, mas ao invés de me separar, eu busquei a Deus, Deus restaurou meu casamento. Olha o que eu vivo hoje. Olha, meu filho era rebelde, mas eu orei, eu pedi a Deus, eu roguei ao Pai. O meu filho hoje é um ministro do Evangelho. A minha filha rebelde hoje é ministra de louvor. Ei, meu filho hoje é um voluntário na Lagoinha. Ei, meu marido, que parecia que não tinha mais jeito, hoje é um homem cheio do Espírito Santo. A minha mulher hoje participou de 3 dias do Shine, está transbordando até agora de tudo que Deus derramou sobre ela. Ela não está mais no bar, não está mais na roda de fofoqueiro. Hoje a minha mulher só quer Jesus, só quer o Espírito Santo, e só quer tornar o Evangelho acessível às pessoas que o Senhor coloca diante dela. Ei, leva esse testemunho, e o Senhor vai usar a sua vida para tocar um filho, uma filha que está perdida, e ela encontrará o caminho de volta para a casa do Pai. Só que diz a Bíblia, acompanha aí a leitura, versículo 29 de Atos 10, Pedro continua: portanto, ao ser chamado, eu vim a vós sem contradizer. Por isso eu pergunto: qual a intenção de terdes me chamado? E disse Cornélio: há 4 dias eu estava jejuando até esta hora, a hora 9. Eu orava em minha casa, e eis que um homem em vestes brilhantes se apresentou diante de mim e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória à vista de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, cujo sobrenome é Pedro. Ele está alojado na casa de um certo Simão, curtidor, junto do mar, o qual vindo falará contigo. E imediatamente mandei chamar-te, e tu fizestes bem em vir. Agora, pois, nós estamos todos presentes diante de Deus para ouvir todas as coisas que te foram por Deus ordenadas. Sabe o que está acontecendo aqui? Cornélio é submisso e obediente ao Senhor. Ele envia os homens. Simão chega. A Bíblia diz que Cornélio vai, quando Pedro chega, ele se prostra perante Pedro. Pedro fala: levanta, porque eu também sou homem. Só Deus é digno de honra, de glória e de adoração. E agora Cornélio diz assim: nós estamos aqui prontos para ouvir o que Deus já disse que você tem a liberar sobre a nossa vida. E se você ler o texto, diz a Bíblia que Cornélio chamou todos da sua casa, os seus amigos. Ele lotou a casa dele, ele encheu de pessoas a sua casa. E quando ele chega ali, a Bíblia diz que Cornélio fala: nós estamos prontos, Pedro. O que nós precisamos ouvir da parte do Senhor? E quando Pedro começa a abrir a sua boca, sabe o que acontece? Pedro está pregando, Pedro está falando tudo a respeito de Jesus. Só que parece que Pedro está retardando a sua mensagem, o seu sermão e o seu discurso. O Espírito Santo, vou falar aqui entre aspas, parece que o Espírito Santo fica incomodado que o sermão de Pedro está demorando. Sabe o que o Espírito Santo faz? Antes de Pedro terminar o seu sermão, o Espírito Santo desce sobre a casa de Cornélio e batiza todos com o Espírito Santo. Todos, Cornélio, toda a sua casa, a sua família, os seus convidados, os seus parentes, os seus amigos, todos imediatamente são cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo não esperou nem Pedro terminar a mensagem dele. Então essa noite, você que ainda não recebeu a plenitude do Espírito Santo, se o Espírito Santo fez isso com a casa de Cornélio, cheio de gentil, imagine você que já é o filho e filha do Pai. Ele está pronto a derramar. Ele não esperou a mensagem. Então não é a mensagem que traz a plenitude e a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo não está preso em uma caixinha.
Ele pode descer aí e agora, antes de eu começar a orar por você, pela sua casa, pela sua família, pelo seu lar, pelo seu trabalho, pelas suas finanças. O Espírito Santo, você viu que eu orei aqui, Espírito Santo, você tem total liberdade de agir, falar, operar e se mover. Não precisa esperar o mensageiro e nem o término da mensagem. O Senhor é Senhor e nós aqui servos do Senhor. Leia, olha aí Atos 10, 44. Enquanto Pedro falava ainda estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a palavra, e surpreenderam-se os que criam na circuncisão, os muitos que vieram com Pedro, pois também sobre os gentios havia sido derramado o dom do Espírito Santo, porque eles os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode algum homem impedir a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E Pedro mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então pediram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Sabe o que aconteceu? Cornélio era um centurião, então era um homem bem aquinholado, um homem que tinha dinheiro. Estava toda a família ali reunida. Sabe o que ele fez? Na piscina de Cornélio, Pedro falou assim: nós não temos como privar eles do batismo nas águas. O que é mais importante, o batismo nas águas ou o batismo no Espírito Santo? Pedro falou: como pode? Esses gentios receberam o mesmo que nós recebemos em Atos capítulo 2. Irmãos, Cornélio, antes de receber a plenitude do Espírito Santo, já orava, já jejuava, já dava oferta, já dava esmola. Imagine o que ele fez quando o Espírito Santo tomou conta dele por inteiro. Isso é uma lição para mim, isso é uma lição para você, é uma lição para nós. E a Bíblia diz que Pedro fala: ei, pega essa piscina do Cornélio, isso aí já virou um tanque de batismo. Mergulha todo mundo e batiza, representando morte, sepultamento e ressurreição. Segundo Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ei, chegou o tempo de viver o novo de Deus, um novo tempo, um novo ciclo, uma nova história, um novo começo em cada área da nossa vida. Não podemos mais ficar na mesmice. Ei, é uma fonte inesgotável, insaciável, pronta para nós, e nós estamos morrendo de sede. Mas sabe o que vai acontecer? Olha o que diz Atos capítulo 11, do versículo 1 ao 3, olha o que diz: e os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia ouviram que os gentios também tinham recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu para Jerusalém, os que eram da circuncisão debatiam com ele, dizendo: tu estavas com homens incircuncisos e comeste com eles. Os apóstolos, ei, não estou falando de um neófito, não estou falando de novo convertido, pastor Joaci. Um neófito, tudo bem. Quando Cornélio se prostra perante Pedro, ele é um neófito, e a Bíblia diz que o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. Mas pastor Gé, estou falando dos apóstolos. Quando Pedro chega, eles falam assim: você comeu na casa daquele gadareno, a gente está sabendo, já chegou para nós aqui. Perceba como a fofoca é antiga, já tinha chegado. Como pode? Olha, você não deveria estar naquela casa. Sexta, nesse evento que eu estava, representando minha empresa, estava a minha gerente e o rapaz que é meu par, coordenador lá de cobrança. A minha chefe falou assim: vamos bater uma foto, eu posso postar no Instagram? Ah não, o Renato está aqui. Eu falei: não, pode postar, aqui está minha Coca Zero, não estou bebendo chopp. Falei: não, você pode postar. Renato, tem certeza? Eu falei: posta aí, coloca aí, só coloca que eu estou tomando Coca Zero. Ela postou no Instagram, ela não queria postar. Eu falei: não, você vai postar, pode postar. Mas Renato, falei: não, você fica em paz. Aí deu 1 da manhã, falou: Renato, sua esposa vai te pegar. Eu falei: ei, lê lá o que está na minha frase do meu WhatsApp lá na entrada: quem sabe o que planta não teme a colheita. A minha esposa sabe quem é o marido dela, a minha esposa sabe de onde Jesus tirou ele, a minha esposa sabe o que Jesus fez e transformou a vida dele. A minha esposa não precisa temer. Eu poderia chegar 4 da manhã em casa, eu ia chegar cheio do Espírito Santo, da mesma forma que eu saí às 8 da noite.
E eu disse para minha gerente: pode postar, põe aí no Instagram, fique em paz. E aí colocaram lá 3 taças de chopp e uma Coca Zero. Ei, não tem isso não. Quem me conhece sabe do meu caráter, do meu testemunho. Eu estava naquela mesa conversando, e aí eles entraram em religião e começou a falar. E eu disse para o esposo da minha chefe, eu falei assim: rapaz, se nós conhecêssemos ao Pai, está vendo todas essas pessoas que estão aqui nessa festa, tomando drink, bebendo, bagunçando, sabe, está vendo? Se nós conhecêssemos ao Pai, nós olharíamos à nossa volta e só veria filhos e filhas. Mas porque nós não conhecemos ao Pai e conhecemos a religiosidade que foi impregnada em nós, a gente não enxerga essas pessoas que estão à nossa volta como irmão e irmã. Mas para mim, são meus irmãos e minhas irmãs. Só não estão ainda no convívio da família da fé, mas no tempo determinado pelo Senhor, como diz Eclesiastes 3:1, eles hão de ser enxertados na videira verdadeira e voltarão para a sua origem, para cumprir o propósito, assumir a responsabilidade de filho e filha e alcançar os demais irmãos que estão perdidos, vivendo uma orfandade, não porque não tem um pai, mas porque nós, como filhos e filhas, não fomos lá ainda revelar o Pai. E olha o que os apóstolos disseram para Pedro: por que você fez isso, Pedro? Você foi na casa, você foi numa casa, Pedro, que você não deveria ter passado nem na calçada, quanto mais entrar e assentar à mesa com eles. Está na hora da gente rever o nosso cristianismo. Por isso que o tema essa noite é: não retroceda à religiosidade. Você é a resposta da oração de alguém. Eu louvo a Deus que quando Pedro não queria ir a Cesareia, quando Pedro não queria ir até a casa de Cornélio, o Espírito Santo não cedeu. Todas as vezes que você colocar as suas barreiras, as suas objeções, os seus medos, as suas inseguranças, você não vai vencer, porque o Espírito Santo e Jesus, eles sempre vencem no final, porque eles sabem que se eles permitir que a nossa barreira, a nossa objeção vença, nós não vamos amadurecer, nós não seremos aperfeiçoados, nós não seremos moldados, e nós não aprenderemos a lição que nós precisamos. O pastor Hernandes Dias Lopes diz uma frase interessante: a vida é a professora mais implacável, porque primeiro ela nos aplica a prova, para depois a gente aprender a lição. Na escola é diferente, você aprende a lição, uma matéria, depois no final é aplicada uma prova para saber o quanto você absorveu do conteúdo. A vida não, a vida muitas vezes ela já vem com uma prova pesada, cheia de questões difíceis, e aí depois que você passa por essa prova, você aprende a lição. Então essa noite, eu não sei como está o seu coração, eu não sei o que você está passando, eu não sei se por muitos anos a religiosidade ficou impregnada no seu interior, mas essa noite o que o Senhor quer é que a gente abra mão da religiosidade dos homens e da terra, para receber a revelação do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa voltar a ser pessoas cheias do Espírito Santo, para tornar o Evangelho acessível a todos que estão à nossa volta, independente do ambiente que a gente esteja, para tornar o Evangelho acessível. Pedro teve que fazer um discurso aqui terrível em Atos 11, só para justificar para os apóstolos o que aconteceu nesse episódio com Cornélio, com a sua casa, com seus convidados e com a sua família. E se você ir até o fim perante os religiosos, sabe o que vai acontecer? Eles vão abandonar a religiosidade e eles virão para o seu lado, para o reino de Deus. Olha o que diz Atos capítulo 11. Já estamos caminhando aqui para o final. Atos capítulo 11, a partir do 14, ele diz assim: o qual te dirá palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. E quando eu comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como sobre nós no começo. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando ele disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que deu a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E eles, os apóstolos, ouvindo estas coisas, se calaram e glorificaram a Deus, dizendo: então Deus também concedeu aos gentios
o arrependimento para a vida. Está vendo que Pedro está justificando aos apóstolos? E Pedro fala: eu lembrei das palavras que o Senhor nos disse quando Ele estava caminhando conosco. João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Por que o Senhor queria que todos nós fôssemos cheios do Espírito Santo? Porque se nós, como cristãos, saíssemos aqui para pregar o Evangelho para as pessoas, sem a presença do Espírito Santo, nós levaríamos uma verdade como se fosse uma mentira. Mas por quê? Quando estamos cheios do Espírito Santo, sabe o que acontece? A gente leva essa verdade como ela é, uma verdade que cura, que liberta, que restaura, que transforma. Qualquer religião pode colocar uma roupa nova sobre uma vida, sobre uma pessoa, mas só Jesus Cristo, só o Espírito Santo pode colocar um novo homem ou uma nova mulher em uma roupa. A religião põe uma roupa nova, põe, você vê aí as religiões, quem bebia para de beber, quem usava droga para de usar, quem adulterava para de adulterar. Então a religião coloca uma roupa nova, mas só Jesus coloca um novo homem, uma nova mulher dentro de uma roupa. Então essa noite, sabe o que nós precisamos? Falar: Senhor, coloca esse homem novo numa roupa nova. Senhor, arranca de mim. Eu quero desmistificar, eu quero arrancar tudo aquilo que impede o teu agir e o teu operar na vida de alguém. Você já parou para pensar que eu e você podemos ser uma pedra de tropeço na vida de alguém, porque a gente é religioso, a gente é chato, a gente não consegue ouvir o contraditório? Você já parou para pensar? Às vezes a pessoa é de outra religião, a gente quer enfiar a goela abaixo a nossa. Jesus nunca fez isso. Certa vez os discípulos, alguns abandonaram o Senhor, e aí todos olharam e falaram: Jesus, e agora? Jesus, ao invés de ficar desesperado, Jesus virou para os demais que ficaram: tem mais alguém que quer ir embora? Pode ir agora. O que é para cair tem que cair, o que é para desmoronar tem que desmoronar. Jesus não estava preso à quantidade de pessoas que ouviam o seu sermão. Jesus sabia quem Ele era, Ele conhecia a sua identidade de filho. Quem conhece a sua identidade de filho não está preocupado com quantidade de pessoas. Eu prego da mesma forma para 5 moradores de rua, para 40 numa clínica, como fizemos agora em setembro, e prego para 300, para 400. Não é a quantidade que vai me mover